Se você está passando por esse problema, quando o usuário envia um áudio, o áudio não chega no seu webhook. A base 64 acontece isso aqui, ó, ela não vem. Às vezes ela vem, na maioria das vezes não. Então o Evolution tem esse problema. Como resolver? Isso eu vou te mostrar o passo a passo. Aqui vocês podem ver que o base 64 não veio. Quando ele não vem, aparece esse maldito aqui, ó, que para mim não serve para nada. Então, como resolver? Eu já pinei, eu já fiz um teste aqui, mandei um áudio e eu pinei ele aqui. Por que eu pinei? Porque às vezes ele vem e às vezes ele não vem. Então, dessa vez ele não veio, então eu pinei para a gente poder fazer o teste. O que precisamos fazer? Precisamos encaminhar um número de ID desta mensagem de áudio diretamente para a Evolution, para depois conseguir baixar diretamente de lá essa base 64. Que aí a gente vai fazer isso basicamente manualmente, porque era para vir sempre automaticamente. Então, como às vezes ele vem, outras vezes não, a gente precisa tomar essas atitudes. Fica até o final que eu vou te mostrar como colocar isso no seu fluxo, beleza? Então, você vai ter o seu webhook normalmente. Fiz o teste aqui, já pinei ele. Você vai precisar aqui de um edit field. Coloquei o nome dele aqui de ID. Você vai puxar aqui o ID, ele está aqui, ó. Depois de from me, você vai pegar o ID, simplesmente eu peguei ele aqui e arrastei, ok? Vamos clicar aqui em executar. Ok, temos esse ID aqui. Ele é o que a gente quer enviar, ele é o ID da mensagem, tá? Vamos para o próximo passo. Agora é o passo mais importante deste mini fluxo aqui. Você vai instalar aí o HTTP request, vamos colocar ele no método post. Aqui em URL, você simplesmente vai fazer o que você já está acostumado. Eu já coloquei aqui na forma dinâmica, porque eu baixei, deixa eu voltar aqui no webhook, aqui embaixo, para você entender. Aqui, eu simplesmente arrastei o server URL para o início, tá vendo aqui, ó, server URL, para ficar dinamicamente com o meu link aqui do Evolution. Olha só aqui, ó, aqui é a minha instância, né, do Evolution, ok? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu abrir essa parte aqui para ficar mais fácil. Então eu arrastei o server URL para ficar a minha instância aqui. O link da minha instância, você vai colocar aqui sem espaços, /chat, /get, base 64, pode ver que o B aqui é maiúsculo, tudo junto. Aqui from, pode ver que o F é maiúsculo, ok? Tem que ficar desse jeito aqui. Media com M maiúsculo e message com M maiúsculo e barra, não tem espaço. Aqui é a sua instância, que é o nome da sua instância, esse nome aqui. Eu já coloquei ele para você, eu já coloquei ele dinamicamente. Onde ele vem? Ele vem aqui, ó, no webhook. Vamos procurar aqui a instância. Aqui, ó, instância, aula, YouTube. Eu vou vir aqui, arrastar e colocar ele aqui, beleza? Autenticação não precisa, send query parameters também não. Send headers, pode ativar ele, você vai precisar. Você vai selecionar essa opção aqui, certo? No primeiro que no nome vai escrever API Key. O valor você vai puxar essa API aqui, ó, ela está aqui embaixo. Simplesmente cliquei nela, nessa API aqui, debaixo de server URL e arrastei ela para cá. Beleza? Aqui embaixo você vai ativar Send Body. Vai manter JSON, usem JSON e vai colar um JSON aqui. Esse JSON precisa estar exatamente desse jeito aqui, senão o próprio Evolution não aceita. Se tiver algum errinho aqui nesse JSON, pode copiar ele aqui, mas se tiver algum errinho aqui, vai dar erro, não vai dar certo para você baixar o base 64. Eu vou te fornecer isso aqui, tá? Eu vou te fornecer, vou deixar um link na descrição para fornecer
toda essa parte desse fluxo para você só copiar e colar aqui, direto na sua automação. Mas eu tenho que te mostrar onde você vai colocar isso na sua automação, tá? Então fica até o final. Essa parte da configuração tá tranquilo. Você vai aqui para um conversor de arquivo. Você vai deixar ele nessa configuração. Eu não executei, né? Vamos executar aqui para fazer um teste. Executei o HTTP request. Então agora vamos fazer o teste aqui novamente. Ele de vez em quando dá este erro aqui mesmo. Confiar nessas requisições é complicado. Confiar em API, né? Vamos tentar aqui novamente. Vamos executar. Olha só para você ver. Quando você gira o fluxo completo, às vezes ele dá erro. Vamos lá, vamos tentar novamente. Vamos executar ele completamente. Beleza, agora passou. É complicado, não tem muito o que explicar. É um erro interno é um erro interno dentro do Evolution. Porque não tem comparação, não tem como explicar isso, né? Vamos lá, deu certo. Entre aspas. Mas essa é a forma definitiva, tá? Não tem outra forma de fazer isso. O problema é interno lá do próprio Evolution. Olha só, aqui saiu o base 64. É isso que a gente precisa. Agora fica fácil. Agora é só pegar um conversor para converter aquilo para binário. Aqui em cima você pode escrever base 64 ou simplesmente arrastar ele aqui, ó, que é a mesma coisa. Beleza? Aqui no nome de saída você mantém data, para ele poder sair com esse nome aqui, data. Aqui no nome do arquivo, data.ogg, que é o arquivo de áudio que o próprio ChatGPT vai aceitar para fazer a conversão. E esse mimitape, data/ogg, certo? Aqui, executa, ele já sai com o arquivo. E aqui a gente vai executar. Aqui você pode ver que você vai ter que precisar de uma conta na OpenAI. O Google Gemini também tem uma ferramenta, né, um nó desse aqui. Só que em testes que eu fiz, alguns dava certo, outros não. Então eu preferi manter o ChatGPT, né, a OpenAI, esse nó aqui de transcrever o áudio, né? Então eu deixei nessa configuração, Resource, áudio, operação, transcrever o áudio. Aqui eu escrevo data, porque é o arquivo que ele vai puxar. O nome do arquivo, data, eu tenho que colocar aqui para ele poder conseguir localizar esse arquivo. Porque não tem como arrastar ele para cá, não. Então eu tenho que colocar o nome dele aqui. Executar. Beleza, som, teste, 1, 2, 3, som, teste, beleza, certinho. Agora você tem que saber como você vai colocar isso na sua automação. Eu tenho uma automação que eu atendo aqui algumas barbearias. O que eu fiz? Eu tenho que colocar uma ramificação para quando o base 64 chegar diretamente, ele vai vir para uma linha do fluxo. Quando ele não chegar diretamente, ele tem que ir para uma linha do fluxo que vai chegar nessa automação que nós criamos, nessa base de fluxo, para poder fazer essa conversão e baixar o base e depois voltar para o fluxo original. Então você vai colocar um nó if para fazer essa separação. Quando o base 64 conter, quando ele existir, ele vai continuar normalmente na automação, vai vir aqui no convert áudio, que é essa mesma parte aqui no final, tá? Ele não vai ter essa parte aqui de trás, não. Ele não vai ter o HTTP request, porque ele já veio na automação, entendeu? Então, vamos lá, eu acho que eu não expliquei bem. Quando a automação já vier o base 64, você não precisa do HTTP request, correto? Então, essa parte na automação, ela vai seguir normal sem o HTTP request. Quando o NoIF identificar que o base 64 já veio, ele vai seguir diretamente. Quando
o base 64 não estiver estiver ausente, não vier, então ele tem que seguir para o outro caminho, que vai cair nessa parte desse fluxo que nós criamos, que vai baixar o base 64, converter e depois vai jogar ele aqui diretamente para o nó de transcrição de áudio. E aqui ele vai continuar o fluxo normalmente, beleza? Então eu vou deixar o link para você baixar essa parte desse fluxo na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você tem alguma dificuldade com expressões, JSON, eu vou deixar um vídeo também junto com esse link para você poder fazer uma aula de expressões e JSON. Por quê? Isso é o mais importante da automação. Se você não domina JSON e não domina expressões, então dificilmente você vai ser um profissional excelente. Se você quer ser um profissional excelente e resolver 90% dos seus problemas dentro dos fluxos, você precisa fazer essa aula. Então espero ter te ajudado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixe seu comentário para que eu saiba se esse vídeo foi útil para você. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!